Você já reparou que as pessoas que mais falam sobre dinheiro geralmente são as que menos têm? Tem um cara no seu trabalho, talvez na sua família, talvez no seu feed do Instagram. Ele sabe o nome de todos os indicadores econômicos. Explica o que é Selic, CDI, inflação. Tem opinião sobre tudo. Fala com segurança. Fala com autoridade. Mas quando você para pensar, ele continua no mesmo emprego, no mesmo endividamento, no mesmo lugar de sempre. Falar não custa nada. Por isso todo mundo fala. Esse vídeo não é sobre finanças. É sobre o comportamento invisível que separa quem fala de quem constrói. E talvez o personagem desse vídeo seja você. Eu sou o Corvo Investidor. E ao contrário do que muitos canais fazem, eu não vou te dizer o que comprar, onde investir, nem qual carteira montar. O que eu faço é observar. Observo comportamentos, padrões, contradições. Observo a distância entre o que as pessoas dizem e o que elas de fato fazem. E ao longo do tempo, percebi uma coisa curiosa. Existe uma correlação estranha, quase invertida, entre o quanto uma pessoa fala sobre dinheiro e o quanto ela realmente acumula. Não é uma regra absoluta, mas é um padrão. E padrões merecem atenção. Hoje vamos dissecar esse padrão. Sem julgamento, mas sem suavizar também. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você já desconfia que isso é verdade. Quem sabe de verdade, fala menos. Padrão 1. O discurso como substituto da ação. Existe um mecanismo psicológico pouco discutido chamado motor verbal de substituição. Em termos simples, falar sobre uma ação ativa no cérebro uma sensação parecida com a de executá-la. Quando alguém diz em voz alta "vou começar a investir esse mês", o cérebro libera uma pequena dose de satisfação, como se a ação já tivesse acontecido. O resultado? A urgência diminui. O comportamento não muda. Mas a sensação de progresso está lá. No Brasil, isso aparece muito nas mesas de família. Aquele tio que toda virada de ano declara: "Esse ano eu organizo minhas finanças." Todos ouvem. Todos acreditam. Inclusive ele mesmo. No ano seguinte, a cena se repete. O discurso pode esconder a ausência de resultado. A fala não é o problema em si. O problema é quando ela substitui a ação em vez de precedê-la. Padrão 2. O prazer de parecer inteligente. Há algo profundamente satisfatório em ser reconhecido como alguém que entende de dinheiro. É status. É identidade. É pertencimento a um grupo seleto que sabe como o mundo funciona. E nas redes sociais, esse prazer foi turbinado. Um post bem elaborado sobre macroeconomia pode gerar centenas de curtidas. Comentários elogiando. Seguidores novos. Mas existe uma diferença brutal entre ser percebido como inteligente e ser financeiramente consistente. Um exige apenas palavras. O outro exige disciplina por anos. Pense no especialista de Instagram. Perfil bem montado, linguagem técnica fluente, lives toda semana sobre comportamento do mercado. Mas se você olhasse para a conta bancária dele, o que encontraria? Conhecimento sem ação é só ego bem articulado. O ambiente digital criou um mercado para aparência de conhecimento. E muita gente está lucrando com isso, não com resultado real, mas com percepção. Padrão 3. Conhecimento como identidade, o ego intelectual. Existe um tipo específico de pessoa que se apega ao conhecimento não como ferramenta, mas como identidade. Para ela, saber sobre dinheiro é suficiente. Aplicar seria quase uma traição à própria autoimagem de pensador. Esse perfil aparece muito em ambientes acadêmicos, em grupos de discussão política e econômica, e cada vez mais nos comentários de vídeos financeiros. É aquela pessoa que corrige todos os outros, cita fontes, domina o vocabulário técnico, mas nunca executa nada. Porque executar implica errar. E errar contradiz a identidade de quem sabe. O paradoxo é cruel. Quanto mais você se identifica com saber, menos você arrisca aprender de verdade, que é no erro, na prática, no ajuste. Quem precisa explicar muito, normalmente não tem o que mostrar. Padrão 4. Ensinar o que nunca aplicou. Esse é um fenômeno novo, amplificado pelas redes sociais e pelos cursos online. Alguém lê um livro sobre finanças comportamentais. Assiste a uma série de vídeos. Faz um curso. E imediatamente começa a ensinar. Sem resultado próprio.
sem história de aplicação, sem cicatriz. No Brasil, isso se multiplicou depois da pandemia, quando o mercado de infoprodutos explodiu. De repente, qualquer pessoa com câmera e microfone virou autoridade financeira. Não estou falando que ensinar é errado. Estou dizendo que existe uma diferença fundamental entre compartilhar o que você viveu e repetir o que você leu. Falar é fácil. Construir exige silêncio. O que distingue um educador genuíno de um reprodutor de conteúdo? A experiência real. O erro real. O tempo real. E tempo não se finge. Padrão 5. O vício em opinar sem responsabilidade. Opinar sobre o mercado financeiro é gratuito. Não existe custo real em estar errado numa conversa de bar ou numa thread do Twitter. Isso cria um ambiente perfeito para o exercício do discurso sem responsabilidade. A pessoa opina. Se acertar, lembra. Se errar, esquece. Esse padrão é especialmente comum nas eleições, nas crises econômicas, nas mudanças de governo. Todo mundo tem uma análise. Todo mundo sabe o que deveria ter sido feito. Ninguém assume o custo de estar errado. A pessoa que realmente opera, que tem dinheiro em jogo, que assume risco real, fala diferente. Ela tem humildade. Tem incerteza. Tem cuidado com as palavras. Porque ela sabe que palavras erradas podem custar algo. Quem tem resultado real não precisa de palco. Precisa de silêncio para continuar. Padrão 6. O ambiente digital que recompensa a aparência. As plataformas digitais foram construídas para engajamento, e engajamento não mede resultado real. Mede reação emocional. Mede polêmica. Mede o que faz as pessoas pararem de rolar o feed. Isso criou uma seleção artificial. Os conteúdos mais provocativos, mais assertivos, mais emocionais ganham visibilidade. E os mais honestos, aqueles que mostram complexidade, incerteza, lentidão, ficam no escuro. Resultado: o algoritmo favorece quem performa conhecimento, não quem tem conhecimento. E o público, sem referências claras, confunde eloquência com competência. Você já viu um post de alguém mostrando consistência silenciosa por 10 anos? Provavelmente não. Isso não viraliza. O que viraliza é a promessa rápida, o número impressionante, a personalidade carismática. O que aparece mais, frequentemente vale menos. Padrão 7. O autoengano de eu sei, logo estou evoluindo. Esse é, talvez, o mais perigoso dos padrões. Porque ele vive dentro de você. Silencioso. Confortável. É a confusão entre consumir informação e transformar comportamento. Você assiste a vídeos, lê livros, ouve podcasts, segue perfis educativos. Você sente que está evoluindo. Que está se desenvolvendo. Mas no final do mês, o saldo é o mesmo. O hábito não mudou. A decisão não foi tomada. Consumir informação não é aprender. Aprender é mudar comportamento. Tudo antes disso é apenas entretenimento com roupagem intelectual. Conhecimento que não muda o que você faz, não é conhecimento. É conteúdo. Agora eu quero te levar a um lugar mais fundo. Por que falar sobre dinheiro é tão comum entre quem não tem? Não é ignorância. Não é falta de inteligência. É compensação. Quando a realidade financeira dói, e ela dói em silêncio, o discurso se torna um analgésico. Falar sobre dinheiro cria a ilusão de controle, de domínio, de pertencimento ao grupo dos que sabem. E o ego, esse protetor incansável da nossa autoimagem, encontra no discurso um escudo perfeito. Eu sei tudo sobre isso. O problema não é a ignorância, são as circunstâncias. Mas circunstância e escolha convivem. E às vezes o que chamamos de circunstância é apenas uma escolha que não queremos assumir. O ego não quer construir. O ego quer parecer que já construiu. A diferença entre quem fala e quem constrói não é de inteligência. É de disposição para ser invisível durante o processo. Quem constrói aceita os anos obscuros. Aceita que ninguém vai aplaudir enquanto o trabalho acontece. Aceita que o resultado chegará tarde, mas chegará. Quem só fala precisa de validação imediata. Precisa do like, do comentário, do reconhecimento agora. E o presente sempre vence o futuro, até o dia em que o futuro chega sem avisar. A validação substitui o resultado. Até o dia em que o resultado não pode mais ser substituído.
Há uma frase que eu ouvi de um homem simples, sem perfil nas redes, sem curso online, sem palestra: eu nunca falo sobre o que tenho. Só trabalho para ter mais. Aquela frase ficou, porque ela contém tudo o que precisamos entender sobre a diferença entre discurso e construção. Voltemos ao começo. Aquela pessoa que sabe o nome de todos os indicadores econômicos, que tem opinião sobre tudo, que fala com autoridade. Talvez ela não seja má. Talvez ela não esteja mentindo de propósito. Talvez ela esteja apenas fazendo o que o cérebro humano faz quando a realidade dói, construindo um escudo de palavras. E talvez, só talvez, você já tenha feito mesmo. Eu também já fiz. A questão não é parar de falar. A questão é perceber quando a fala virou fuga. Quando o discurso substitui a ação. Quando o conteúdo substitui o comportamento. Porque quem constrói em silêncio não precisa explicar. O resultado fala. E fala de um jeito que nenhum discurso consegue imitar. Quem fala muito sobre dinheiro normalmente está tentando compensar algo. Quem constrói não precisa explicar. Só precisa continuar. O corvo observa. E o corvo espera. Porque tempo é o único juiz que não aceita suborno de palavras. Antes de fechar o vídeo, uma última coisa. Se esse vídeo tocou em algo que você não queria admitir, ótimo. Esse desconforto tem nome. Tem valor. Guarda ele. Usa quando precisar de motivação para agir em vez de falar. Deixa nos comentários a palavra agir. Só isso. Sem explicação. Sem justificativa. Porque quem entendeu, sabe por quê. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Não pelo algoritmo, por você mesmo. Porque o tipo de conteúdo que você consome com atenção diz muito sobre quem você está escolhendo se tornar. Até o próximo vídeo. O corvo assiste. O corvo espera. O corvo continua.